um investigador paranormal decidiu explorar um shopping completamente abandonado no centro Nelp de Juárez, no estado do México. Durante a investigação, ele acabou se deparando com algo inquietante. O registro, datado de 28 de novembro de 2022, mostra uma figura humanoide surgindo no meio de um dos corredores desertos. A entidade permanecia parada, encarando diretamente a câmera, sem emitir qualquer som ou demonstrar movimento perceptível. Em questão de segundos, desapareceu como se tivesse se dissolvido no ar, deixando o investigador aterrorizado. Preocupado com a própria segurança, ele decidiu abandonar o local imediatamente. No dia 28 de agosto de 2022, uma câmera de segurança doméstica em Pensacola, Flórida, registrou uma situação igualmente estranha. Uma jovem estava sentada na sala assistindo televisão ao lado de seus cachorros, quando de repente levantou a mão e começou a puxar o próprio cabelo, acreditando que algo o tivesse puxado. Curiosamente, nenhum dos cães reagiu, latindo ou demonstrando qualquer sinal de alerta, o que a fez pensar que talvez tivesse se trombado em algo por acidente. Foi apenas ao rever as imagens que percebeu seu cabelo sendo puxado suavemente por uma força invisível, sem qualquer fonte aparente na cena. Em uma delegacia de polícia em Trstanic, Sérvia, as câmeras de segurança registraram algo que deixou todos os oficiais completamente confusos. Enquanto observava as telas, um policial notou uma figura branca e esfumaçada surgir em um corredor restrito, onde absolutamente ninguém tinha permissão para entrar. A forma nebulosa moveu-se de maneira suave e contínua antes de desaparecer. Inicialmente, acreditaram que poderia ser apenas um defeito de gravação, mas essa teoria caiu por terra quando a figura apareceu novamente. Apesar de não ter um formato definido, seus movimentos eram precisos demais para serem aleatórios. O vídeo foi revisado diversas vezes, e mesmo assim, ninguém conseguiu encontrar uma explicação plausível, levantando a possibilidade de que realmente se tratasse de um fantasma. Em 2019, um incidente assustador ocorreu em Manágua, Nicarágua. O proprietário de uma casa, ainda em construção, suspeitou que alguém tivesse arrombado o local e chamou a polícia. Porém, quando um policial chegou para averiguar, percebeu rapidamente que aquilo não parecia ser um invasor comum. Dentro da residência, havia uma figura sombria, coberta por roupas escuras, com o rosto estranhamente distorcido e os olhos brilhando na pouca luz. Sem saber do que se tratava, o policial decidiu não entrar imediatamente. Em vez disso, registrou a cena e solicitou reforço pelo rádio. No entanto, antes que qualquer outra equipe chegasse, a figura misteriosa desapareceu sem deixar sinal algum. Uma mulher que morava sozinha em uma casa onde ocasionalmente ocorriam fenômenos paranormais, decidiu realizar um ritual de purificação com um bastão de sálvia, acreditando que isso poderia afastar qualquer presença indesejada. Mas assim que iniciou o ritual, a atmosfera mudou drasticamente. Objetos começaram a cair sem motivo, e movimentos estranhos surgiram ao redor dela. Uma câmera instalada no quarto registrou toda a atividade, enquanto ela tentava compreender o que estava acontecendo. A força invisível parecia acompanhá-la de um cômodo ao outro, derrubando itens pelo caminho até que ela, apavorada, fugiu da casa. Para manter-se segura, permaneceu do lado de fora aguardando o retorno do filho antes de entrar novamente. Nas florestas de Banyuwangi, no leste de Java, Indonésia, um morador local caminhava pela área quando encontrou uma cena perturbadora. Uma figura assustadora posicionada bem à frente de uma caverna, cercada por várias velas acesas. Não era possível saber se se tratava de uma pessoa realizando algum tipo de ritual ou algo muito mais sinistro invocado naquele local.
Sem entender o que tinha acabado de presenciar, o homem manteve distância. Assim que a entidade percebeu sua presença, fez um movimento brusco e desapareceu na escuridão, fazendo o morador correr desesperado de volta pelo caminho. Uma jovem mãe começou a notar um comportamento estranho no filho pequeno. Ele frequentemente parava sozinho, encarando um canto vazio da sala enquanto murmurava palavras, algo que ela inicialmente interpretou como imaginação infantil. Certa vez, ela gravou um vídeo para o TikTok, mostrando o garoto fixando o olhar na ventilação do banheiro enquanto falava baixinho, como se estivesse se despedindo de alguém que ela não conseguia ver. Quando questionado, o menino afirmava com insistência que havia um fantasma conversando com ele. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. Ele falava com o ventilador, soprava beijos e parecia interagir com algo invisível, deixando a mãe cada vez mais apreensiva. O que ela desejava que fosse apenas uma fase imaginativa começou a gerar preocupação real quanto à segurança e ao bem-estar do filho. Um entusiasta do paranormal registrou imagens que rapidamente ganharam destaque no TikTok, mostrando movimentos suspeitos dentro de uma casa vazia. No vídeo, formas frágeis e quase translúcidas se deslocavam perto das janelas, como se várias figuras estivessem caminhando no interior do imóvel. O autor do vídeo sugeriu que poderia se tratar da presença de uma família inteira de espíritos, já que os movimentos pareciam curtos, mas surpreendentemente coordenados. O fato mais curioso é que o proprietário havia trancado a residência e deixado o país semanas antes, eliminando qualquer chance de atividade humana. A coincidência levou os espectadores a debater se aquilo era apenas um efeito de luz ou algo muito mais incomum permanecendo na casa abandonada. Por volta das 3 da manhã, em Manila, nas Filipinas, 2 seguranças finalizavam sua patrulha quando um barulho alto ecoou pelo corredor vazio de um prédio antigo. Seguindo o som, eles chegaram até a saída de emergência, onde as luzes piscavam de forma irregular. O ruído vinha do armário da porta de emergência, que batia repetidamente, abrindo e fechando sozinha. A porta não era mecânica e só poderia ser movida manualmente, o que tornava a situação ainda mais inquietante. Após alguns minutos, a batida cessou tão abruptamente quanto havia começado, devolvendo o silêncio ao corredor. O episódio deixou os dois tão perturbados que, a partir daquele dia, evitaram aquela área do prédio durante as rondas noturnas. Em Austin, Texas, uma funcionária de um crematório relatou um episódio incomum que ocorria sempre ao fim do seu turno. Ao notar a atividade estranha novamente, decidiu gravar para ter uma prova. A filmagem mostra a tampa de uma urna ocupada movendo-se sozinha até quase ser retirada. Logo depois, algo pareceu entrar e sair do quarto, capturado pela câmera como um movimento sutil, mas visível. Muitos atribuíram o fenômeno a um espírito, mas houve quem levantasse a teoria de que poderia ser a própria alma do falecido, saindo da urna e vagando pelo ambiente. Numa noite tardia, 2 amigos, Brian e Connor, resolveram investigar um boato local sobre algo incomum escondido perto de um antigo esgoto, suficientemente perturbador para que alguns moradores considerassem chamar a polícia. À medida que se aproximavam, a curiosidade deu lugar ao medo. Das sombras atrás da grade, uma figura pálida e distorcida começou a emergir, rastejando para fora do esgoto. Os movimentos eram lentos, rígidos e estranhamente humanos. Assustados com o que testemunharam, os dois fugiram imediatamente e relataram o incidente às autoridades. Em 11 de agosto de 2018, a polícia de Pueblo, Colorado, recebeu uma chamada inquietante para o 911 nas primeiras horas da manhã. O telefonema vinha do Imperial Memorial Gardens,
um espaço que funciona como cemitério e funerária. Quando os operadores atenderam, a linha permaneceu silenciosa até ser abruptamente cortada. Todas as tentativas de retorno resultavam apenas em chiados intensos. Hello? Em meio ao ruído, era possível escutar sussurros fracos, como se alguém pedisse ajuda. Foi enviado um policial para verificar o local, que encontrou tudo trancado e completamente vazio, sem funcionários, sem visitantes, sem qualquer indício de alguém presente. A origem do chamado permaneceu um mistério, deixando as autoridades sem explicação para quem, ou o que, teria pedido socorro naquela manhã. Hello? Peraí, já deixou o like, se inscreveu e soltou o hype? Porque o mistério só tá começando. Turn everything upside down.